Todos encontraram Lucas capítulo 20, versículo 19? Vai falando um amém para mim aí, amém? Está escrito assim na palavra de Deus: os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Mas temeram o povo, e aguardando a oportunidade, mandaram espias que se fingissem de justos, para o apanharem alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. Perguntaram-lhe: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito pagar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostra-me uma moeda. De quem é a esfinge e a inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Você vai tomar o seu assento nesta hora. Muito obrigado por vocês todos estarem aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus juntamente comigo e seguindo aí a consideração da palavra de Deus. Nós sabemos, amados e queridos irmãos, uma das coisas maravilhosas que Jesus ele veio para mostrar para todos da sua época e para mim e você, é que Jesus veio instaurar o reino de Deus, mas ele não veio a este mundo para ensinar os seus discípulos a quebrarem as leis humanas. Jesus, ele não veio naquela época tão difícil, quer seja na vida religiosa, na vida popular, na vida política, na vida material, para quebrar nenhum princípio da lei humana. Mas Jesus veio para cumprir tudo aquilo que a lei humana era colocado. E também, é claro, veio a ensinar a todos aqueles que não viviam segundo as leis espirituais divinas, a cumprir fiéis, cada um deles, a palavra de Deus e as leis do Senhor. A palavra de Deus aqui nos fala, a mim e você, que outra vez tentaram pegar Jesus. Jesus, em certas épocas, em certos momentos, ele pregava através de parábolas. E ele ensinava aqueles que estavam ao derredor dele, os seus discípulos, as verdades contidas na palavra e nas parábolas. Aqui diz a palavra de Deus que Jesus havia dito outra parábola nos textos anteriores e no contexto pelo qual Jesus estava, não é, neste momento. Mas uma coisa importante precisamos entender é que eles usaram de pessoas, os magistrados, os religiosos, para tentar pegar Jesus nos princípios pelos quais as pessoas mais sofriam. Qual era o princípio? Primeiro, que o povo vivia debaixo de um jugo muito pesado do império. Porque o império, além de colocar as suas normas, além de colocar as suas leis, o império romano, que era o império daquela época, ele colocava tributos pesadíssimos para que as pessoas pudessem pagar. E a palavra de Deus fala que eles viraram para Jesus. Olha o versículo de número 21, e você vai entender o contexto deste sermão que nós vamos trazer a vocês essa noite aos nossos corações. Que eles chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, nós todos sabemos que o Senhor falas e ensinas bem retamente, que não consistes de aparência de pessoa, ou considera as aparências das pessoas, mas o Senhor ensina com verdade o caminho de Deus. Ou seja, primeiramente, antes de apresentar a Jesus o que eles queriam pegar a Jesus,
eles mostraram o perfil de Jesus, ou seja, Jesus era aquele que ensinava uma verdade, mas vivia uma verdade que ele ensinava. Não adianta nada, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus hoje à noite, você decidir, eu quero ser fiel a Deus, eu quero seguir os preceitos do Senhor, eu quero corretamente agradar o meu Deus, por mais que eu não estou vivendo, mas quando você, na hora que precisa viver a palavra de Deus, quando você é colocado na situação para demonstrar a palavra de Deus e a presença de Deus na sua vida, você não consegue viver a palavra de Deus. E diz a palavra que então chegaram para Jesus e justamente naquilo que eu acabei de dizer, nos tributos, nos impostos e naquilo que pertencia aos homens e às leis. E então perguntaram, olha Senhor, é lícito pagar impostos a César? É lícito todos nós que vivemos debaixo do regime romano pagar os impostos a César? César, se você for estudar, César foi o primeiro imperador romano que se levantou e começou a conquistar, não é? Que ele veio através do seu exército, ele conquistou e implantou ali, não é? A começar da região pelo qual estava situada a Judéia, Jerusalém, e foi expandido por todo mundo a sua ideologia, não é? Sua ideologia política, sua ideologia filosófica, e então ele também colocou debaixo, não é, do seu poderio, daquilo que ele queria, impostos que as pessoas precisavam de pagar para poder manter o que? O seu grande império e o seu grande governo. E aí chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, é lícito? O Senhor prega a verdade, está falando de palavras maravilhosas do reino de Deus, mas é lícito, Senhor, agora, olhando para aquilo que nós vivemos, pagar tributo a César ou não pagar tributo a César? Eles esperaram Jesus para persuadir Jesus, não é? No princípio que ele estava vivendo. E aí, com astúcia, eles perguntaram isso. E Jesus então perguntou, vocês têm aí uma moeda de César? Traga ela para mim agora. E quando Jesus pegou, de um lado estava a esfinge de César, e do outro lado estava quanto custava aquela determinada moeda. E aí Jesus disse e virou para eles e perguntou, olha, de quem é esta esfinge? E de quem é esta inscrição nesta moeda? E eles falaram, olha, essa inscrição, neste busto que está aí é de César. Jesus então virou e disse, olha, dá a César o que é de César, e a Deus o que convém a Deus, dão a Deus o que convém e o que é de Deus. E aí Jesus realmente mostrou o princípio pelo qual ele veio, mostrando que as coisas aqui desta terra precisam ser respeitadas, mas ainda mais, irmãos, precisamos respeitar as coisas divinas. Sabia que tem pessoas, não está no meu sermão, mas o Espírito me faz lembrar, que escutam, prometem, mas na hora de cumprir as verdades de Deus, elas não têm condição, capacidade, não é, de cumprir as verdades de Deus, não é? Nós usamos lá no Brasil um ditado, né, que está parecendo político, porque político sobe nos seus palanques, nos seus dias de comício, antes que antecede o dia da votação, e ele promete tudo, né? Promete que vai calçar, promete que vai arborizar, promete que vai levar eletricidade, promete que vai colocar rede fluvial, promete que vai ajudar a levantar nas escolas, ele promete tudo para poder as pessoas acreditar nas suas promessas, mas quando chega na hora eleitoral, que todos votam, e passa aquele momento e ele é eleito, ele não cumpre nem 10, nem 15, nem 20, nem 90, ele não cumpre a porcentagem que é cabível a ele daquilo que ele prometeu. Mas nesta noite nós precisamos de entender, como Jesus quer nos ensinar um princípio, que aquilo que é deste mundo precisamos de respeitar. Vamos pagar os nossos impostos, vamos respeitar as leis, vamos tentar e vir a viver conforme o que é colocado. Quando você olha para a palavra de Deus, você não vê Jesus desrespeitando nenhuma autoridade, porque nós percebemos pela palavra que toda autoridade, quer seja ela ateia ou não, cristã ou não, ou qualquer outra religião ou não, ela foi pela vontade constituída por Deus. Então nós precisamos de respeitar as autoridades. Já falei aqui sobre a questão de autoridade, principalmente a autoridade espiritual.
espiritual, nós precisamos entender o princípio da autoridade. Jesus, ele respeitou as leis, respeitou as autoridades, mas ele quis colocar que se nós respeitamos, se nós, reverenciamos, igual quando você vai numa corte, chegou o magistrado, chegou o juiz, você tem que se colocar de pé, tem que estar vestido, tem que falar aquilo que pergunta, não pode mentir, você tem que respeitar aquela pessoa, aqueles princípios da lei, porque se não respeitar, você está quebrando a lei, infringindo a lei, e aí vai ser cobrado de você. Agora Jesus quer mostrar que se nós respeitamos as leis e as autoridades, precisamos também respeitar a Deus, respeitar o que Deus coloca para nós, amados. E é isso que eu gostaria de falar, o que nós precisamos dar que pertence a Deus. O que você precisa de dar o que pertence a Deus? Devemos dar a Deus o que pertence a Ele. Aos homens vamos dar o que pertence aos homens, mas a Deus precisamos de dar a Deus o que pertence a Deus. Você já parou para pensar o que pertence a Deus, amado? O que você tem que dar a Deus que pertence a Ele? Uma das coisas que eu vejo na Bíblia Sagrada, quando eu começo a olhar no primeiro livro chamado Gênesis, o livro dos princípios, e se eu vasculhar o restante da Bíblia, eu vou encontrar vários princípios e várias coisas que pertencem a Deus. Mas quando eu olho para o livro chamado livro de Gênesis, que no original quer dizer livro dos princípios, eu vou ver algo que é irrevogável, que ninguém, por mais que você fale assim, pastor, eu não quero dar a Deus a glória devida de ser Ele o Criador, eu não quero tributar a Deus a glória, a honra, por Ele ser o Criador. Tudo bem, você tem o direito, mas você está quebrando um princípio de não glorificar a Deus pela honra que Ele tem, de ser Criador, de ter a glória, de ter a honra, de fazer todas as coisas, de ter o controle nas mãos dEle. Se chama soberania, soberano. Deus está sentado no seu trono, irmãos, e Ele governa todas as coisas. Ele governa o dia, Ele governa a noite, Ele governa as estações, Ele governa os planetas, Ele governa as galáxias, Ele governa as estrelas, Ele governa a sua vida, Ele governa a minha. Por mais que queiramos dar a glória devida a Deus, mas a Bíblia nos ensina o princípio, a Ele pertence a glória, porque Ele é o Criador de todas as coisas, aleluia. E quando eu vou para a Bíblia e analiso o capítulo 1, eu preciso de entender, aleluia, e de fazer uma distinção, porque o mundo está aí. Quando você passa, meu amado irmão, pelas ruas, pelas rodovias aqui dos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, você vai ver um decalque, tentando imitar o cristianismo, porque muitos têm, o símbolo do cristianismo, o peixe. O peixe fala de multiplicação, de pesca, de prosperidade, nós podemos entender isso, mas tem muito, o significado do cristianismo é muito maior do que isso. E aí o que eles pegam? O peixe, colocam duas perninhas embaixo e escrevem dentro do peixe Darwin, ou seja, está dizendo que a teoria da criação é dado a quem? É dado a Darwin, um homem falho como eu e como você. A teoria chamada teoria do evolucionismo. Darwin foi um homem inglês que ele, em 24 de novembro de 1859, irmão, ele, através das origens das espécies, escreveu um livro que tem por título A Teoria da Evolução e das Espécies. E ele diz o seguinte nesse livro, falando de tantas coisas, no decorrer das suas páginas, ele diz: o mundo, ele tem milhões de anos, E a evolução, e a criação, ela vem por um processo chamado processo da evolução das espécies, ou seja, é começado através de quê? De uma evolução das células. O homem, ele veio de um ancestral longe, A Terra tem milhões de anos, mas você precisa entender que quando você vai vasculhar a teoria da criação através a teoria da criação através do evolucionismo, você vai perceber que ela mesma vai declarar, ela diz assim, escuta bem, uma das coisas que a teoria da evolução, ela entra em choque, ela fala o seguinte: é impossível que o universo tivesse surgido do nada. O próprio evolucionismo declara, irmão, que é impossível
que o universo tivesse surgido do nada. Ele está dando o quê? Ele está dando a primazia para nós podermos crer que só existe uma força sobrenatural, divina, que tem todo o poder de criar todas as coisas do nada. E sabe quem é Ele? O nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode criar alguma coisa do nada para que o nome dele seja glorificado, aleluia. E eles colocam ainda mais, irmãos, eles falam, não é? Que não pode ter o sobrenatural lugar na evolução. O sobrenatural, a divindade não pode entrar o que? Na evolução. Não há lugar para o sobrenatural. Eles falam mas tudo veio por um processo de quê? Evolutivo. Veio passando por décadas, por centenas de anos, por milhares de anos, e aí veio desenvolvendo até chegar ao que nós podemos ver hoje da criação. Não foi de um dia para a noite que se criou, foi por um processo evolucionista. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: não tem condição do universo, das coisas serem criadas através do nada. Mas eu louvo ao nome do Senhor, que a nossa Bíblia que temos na mão, que a palavra de Deus nos ensina o que é real, o que é verdadeiro, o que é sólido, o que é pela fé, o que é poderoso, chamado criacionismo. O que é o criacionismo? Consiste na crença que o universo e a vida foram criados, não é? Sem recurso à matéria pré-existente, por uma entidade superior, não é? Foi um ato livre da vontade de Deus de ter criado o mundo e de ter criado o homem. Capítulo 1, versículo 3 de Hebreus está dizendo que tudo foi criado segundo a vontade do seu próprio poder. Quando Deus olhou e viu um vazio, Ele falou: eu vou criar estrela, eu vou criar planetas, eu vou criar verde nesses planetas, eu vou criar o ar, eu vou criar o dia, eu vou criar a noite, eu vou criar a água, eu vou criar a terra. E diz a palavra que antes de Deus descansar não existia, mas Deus criou todas as coisas. E depois que Ele criou, Ele falou: eu vou criar um que se chama ser humano, a minha imagem, a minha semelhança. Irmão, Deus não precisou de eras, Deus não precisou de milhões de anos para criar o homem. Ele precisou do poder da sua palavra. Por isso, nesta noite, eu gostaria que você, quando passar pelas provas que você passa, pelas lutas que você passa, lembre de uma coisa: basta só uma palavra, porque Deus, Ele determinou uma palavra para você existir. Basta só uma palavra e Deus vai trazer saída para a sua vida. Quem crê nisso glorifica o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, precisamos dar glória, porque Deus é o Criador de tudo, porque Deus é o sustentador de todas as coisas, porque Deus está no controle de tudo. Deixa as pessoas lá fora acreditarem no evolucionismo pagão, acreditarem na teoria de homens. Eu prefiro acreditar na teoria do meu Deus, que continua sendo alfa, que continua sendo ômega, que continua sendo o princípio, o meio, o fim. Ele é aquele que veio, Ele é aquele que está presente, Ele que há de vir, porque todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que falar: a glória pertence a Deus. Ele é o Criador. Irmãos, nesta noite eu queria dizer a você: dá a César, ou seja, dá a este país o que pertence a ele. Pague os seus impostos, pague aquilo que é cabível, seja uma pessoa que respeita as autoridades. Dá a este mundo que pertence a ele, porque Deus está dando autoridade para o ser humano também. Mas a Deus nós vamos dar a glória. Ele é o Criador, Ele tem a saída, Ele é o Senhor, e para Ele nós vamos dizer: obrigado por ter nos criado. Quem pode dizer a Deus obrigado por ter criado você e a mim? Aleluia. Dar a Deus a glória. Ele é o Criador. Nós cremos no criacionismo, porque Deus, pela sua vontade, Ele fez você e eu, aleluia. Ele fez todas as coisas. Olha que coisa linda, irmão. E até tem gente que fala: e na
na praia é pecado, ir no rio é pecado, viajar é pecado. Irmão, como não desfrutar de uma maneira santa, de uma maneira alegre, as coisas que Deus criou, meu irmão? Deus criou tudo isso para que eu e você pudéssemos usufruir, para que eu e você pudéssemos usar os nossos olhos e olhar para o horizonte, e olhar para cima, e olhar para a criação e falar: existe somente um ser supremo que pode ter feito tudo isso. Ele é o meu Deus. Quem levanta a mão da glória a Ele aí nesta noite? Aleluia! Só existe esse Deus, irmão. Dá a glória devida a Deus, irmão. Glorifica Ele, meu amado. Se Deus colocar situações na sua frente, você fala assim: essa situação pode ter sido ruim, Deus está permitindo, mas eu vou glorificar a Deus, porque nesta situação ruim, o meu Deus vai criar outra situação, para eu poder sair por ela, aleluia. Se uma porta se fecha, Deus vai abrir outra porta diante de você. Sabe por quê? Porque quando damos a glória devida a Deus, Deus tem poder de abrir portas à nossa frente. Quem crê nisso, diga amém nessa noite, aleluia. Outra coisa linda, que eu preciso de glorificar a Deus, porque Ele é Criador, Ele é Senhor, porque o próprio Deus criou um meio de salvação, irmão. Já parou para pensar que diz a Bíblia também no próprio livro dos princípios, chamado Gênesis, que o homem, ele desobedeceu um princípio de Deus, que é o chamado pecado. Ele errou o alvo, ele não foi obediente ao mandato de Deus e comeu de um fruto que não deveria ser comido. Foi enganado, é claro, pela serpente, mas foi por um ato dele voluntário que ele pecou. Por isso, amado, só uma coisa, abrindo um parênteses, já fechando: não queira falar, mas a culpado é fulano, culpado é o outro, culpado é o Robert, culpado é o pastor. Irmão, vamos saber assumir quando nós erramos, porque é pela nossa própria vontade que nós erramos. O homem errou, mas Deus é tão bondoso, irmão, e Ele quer receber glória minha e sua, que Ele já está vendo um meio, como diz em Gênesis 3,15, um meio de nascer da própria semente da mulher, a esperança de um Salvador chamado Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E lá em Gálatas 4, fala sobre isso, fala sobre a salvação. É um meio de nós darmos graças a Deus, porque Ele criou um meio de salvar a mim e salvar a você. Quem pode dar um glória aí a Jesus? Aleluia. Gálatas, onde está Gálatas aqui? Vou achar esse Gálatas aqui, ele não foge de mim de jeito nenhum, esse livro, né? Aleluia, essa epístola 4, escuta bem, 4 está dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, ou seja, Deus deu o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Fala assim comigo: Deus deu a Jesus para me resgatar, aleluia. Deixa eu terminar o versículo: para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mais adiante está dizendo 8: mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tais, outra vez, a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis servir. Ou seja, aqui está dizendo: olha, o fato de conhecermos o que Deus fez, nós não vamos voltar para trás, para nós não darmos o que pertence a Deus. Nesta noite, na minha vida toda ela, irmão, eu quero agradecer a Deus, porque Ele na plenitude dos tempos lembrou de mim, lembrou de você, enviou a Jesus, e Jesus é o melhor que Deus deu por mim e por você. Quem pode dar glória aí? Glória ao nome de Jesus. E o que eu vou dar porque Deus está fazendo isso por mim? Eu vou dizer a Ele: glória ao Senhor, meu Deus. O Senhor é o Rei da glória, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Tu és o Criador de situações para eu poder sair e ser abençoado. Quem crê dessa forma também, diga amém, aleluia. Olha o que Deus criou, irmão, e eu tenho que dar glória por causa disso.
porque Deus, Ele próprio, fará um caminho novo para mim e para você. Talvez o caminho que você está andando está velho, as coisas não estão dando bem, mas a Bíblia declara através do profeta Isaías 43, versículo 18, 19, diz assim, olha o que Deus disse pela boca do profeta: vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, não a percebeis? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Deus está dizendo para você, olha, até no deserto da sua vida, Deus vai abrir um caminho para você passar. Até onde não tem água, Deus vai fazer brotar água, para que você venha dizer: glória ao meu Deus, exaltado seja o meu Deus, e a Ele eu vou dar o que pertence a Ele. O que pertence a Deus nessa noite, irmão? A posição, porque Ele é Deus. Quem crê que Deus é Deus na sua vida aí, amém? Amém. Aleluia. Segunda e última coisa que diz o texto, Jesus diz: dar a César o que pertence a César. E nós precisamos, como Jesus diz, dar a Deus o que pertence a quem? A Deus. Deus é o Criador, Deus enviou salvação para nós, Deus é que abre caminho novo para nós podermos passar. Mas também, irmão, há uma coisa importantíssima que nós não podemos esquecer nesta noite também, que nós devemos dar a Deus. E eu creio que essa essa coisa que nós precisamos dar a Deus é uma coisa tão importante como a glória que nós temos que dar a Deus por ser Criador, por ser aquele que enviou o seu Filho para nos salvar. Sabe o que Deus me faz entender? É o que eu preciso em você. Dar o que pertence a Deus. O que pertence a Deus que está aqui nesta noite mais importante? Quem pode me afirmar aqui? Quem pode me dizer? Esses instrumentos que são mais importantes para Deus, é o louvor que nós louvamos, são os dízimos e as ofertas que nós temos que dar a Deus, que é mais importante nesta noite, é a celebração da ceia, irmão, é o lanche que vamos ter após o culto. O que há de mais importante nesta noite, que Deus sempre está nos pedindo, que nós precisamos de dar a Ele. Fala assim comigo: eu preciso dar a Deus a minha vida. Aleluia. Dar a sua vida, irmão. Aleluia. A diferença, quando nós olhamos na Bíblia, de quem dá a vida a Deus e de quem não dá, é visível, meu irmão. A Bíblia nos mostra situações, nos mostra fatos ocorridos na história de